Fala galera, vamos falar hoje sobre um tema que todo mundo está questionando também, que é os atestados. Quantos dias eu tenho o direito de me isolar, de me afastar do convívio social, de me afastar do meu trabalho quando eu tiver com sintomas gripais? Há uma confusão muito grande, são muitos atendimentos relacionados a esse tipo de serviço. Às vezes o paciente vem só para a emissão de um atestado, às vezes ele vem para um hospital de grande porte só para a emissão de um atestado, e às vezes os colegas estão meio confusos sem saber quantos dias dão, quantos dias se é necessário para cada caso. Por isso, hoje eu trouxe um videozinho curtinho para tentar descomplicar o caso dos atestados, para você saber o que é um atestado e quantos dias a síndrome gripal dá para você se isolar. Mas primeiro, solta a vinheta. Atestado médico é um documento, um documento na qual o médico diz que você necessita se afastar de suas atividades estudantis, laborais, para se tratar. Também é um documento que serve para isolar você caso você esteja contaminado por uma doença potencialmente contagiosa, como é o caso da Covid, como é o caso da influenza. Então, para descomplicar toda essa história de atestado, preste atenção no que a César trouxe. Vamos descomplicar agora. Vamos lá, vamos descomplicar toda essa complicação sobre atestado, sobre isolamento social, se pode trabalhar, se pode não trabalhar, se pode retornar às aulas, se pode não retornar, de acordo com as recomendações para isolamento de casos por Covid-19, publicado pela César essa semana, é o seguinte. Todo o indivíduo que tem sintomas respiratórios, ele é considerado um caso suspeito de Covid-19. Se ele é considerado suspeito de Covid-19, ele deve ser isolado. E o isolamento começa com 5 dias. Todo paciente sintomático respiratório que preencha critérios para uma síndrome gripal, que preencha critérios para uma síndrome respiratória, critérios estes que já foram discutidos no nosso vídeo H3N2, ele já merece, ele já ganha 5 dias de atestado. E esses 5 dias de atestado, ele vai se tratar, ele vai repousar, ele vai se hidratar. Se no decorrer dos 5 dias ele retorna para uma reavaliação médica, ele estiver sem sintomas, sem analgésicos ou sem antitérmicos por 24 horas, ou seja, este indivíduo ele já está bem, ele já está sem sintomas e sem usar medicações há mais de um dia, ele vai fazer o teste do coronavírus. Se o teste do coronavírus for negativo, ele sai do isolamento, ou seja, ele volta a trabalhar, ele volta a fazer todas as atividades que ele fazia antes, mantendo, é claro, as medidas preventivas e protetivas. Uso de máscara, higienização, álcool em gel e etc. Se por acaso, no 5º dia, mesmo este indivíduo sem sintomas e sem uso de medicamentos, ele testar para coronavírus e der positivo, você vai dar outro atestado para ele de mais 5 dias para ele concluir o isolamento, que são 10 dias de afastamento, de isolamento social, porque o indivíduo é um caso de Covid-19, é um caso de infectado por coronavírus, certo? Depois de 10 dias, você já pode liberar ele do isolamento social para ele retomar gradativamente as suas atividades normais, mantendo todas as medidas preventivas necessárias, tá? Por outro lado, se esse indivíduo que você atendeu deu o primeiro atestado de 5 dias, no 5º dia ele retorna e ainda está com sintomas, significa que ele progrediu para alguma fase mais grave, ou que o tratamento não surtiu efeito, ou que o seu diagnóstico inicial há 5 dias atrás estava errado. Então, se ele tem sintomas, você é obrigado a manter ele isolado da sociedade, você é obrigado a manter ele em isolamento. E qual é a recomendação? No 5º dia, ainda tem sintomas, você fornece um atestado de mais 2 dias. Para quê? Para que ele seja reavaliado no 7º dia.
no 7º dia, você faz a mesma reavaliação. Observa se ele ainda tem sintomas. Se ele não tiver sintomas, se ele estiver sem analgésico ou sem antitérmico por mais de um dia, ou seja, se ele estiver sem sintomas e sem remédios por mais de um dia, ele sai do isolamento social. Ou seja, ele retorna às atividades dele, mantendo as medidas preventivas e protetivas adicionais, mas gradativamente ele volta a fazer tudo que fazia. Se por outro lado, mesmo no 7º dia, esse paciente ainda mantém sintomas, significa que ele continua agravando o caso. Ou seja, esse indivíduo ainda não está adequadamente sadio para voltar ao convívio social. Então, você vai fazer o teste do coronavírus. Se o teste do coronavírus dá negativo e ele evolui sem sintomas, sem analgésicos, sem antitérmicos por mais de um dia, antes do 10º dia, você já pode programar a alta dele para o 10º dia e já pode liberar ele gradativamente para ele sair do isolamento social e voltar a fazer as atividades dele normais. Por outro lado, ele não quer fazer o teste ou você não tem o teste disponível, que é esse quadradinho laranja, ele vai se manter por 10 dias isolado. Você vai ampliar o atestado dele até completar 10 dias de iniciado os sintomas. Se no 7º dia ele ainda tiver sintomas e você testar para coronavírus, ele é considerado um Covid-19 e você vai fechar o atestado dele para 10 dias, mas sem programar a alta, porque no 10º dia você vai fazer essa mesma reavaliação. Se tem sintomas, se está em uso de medicamentos. Ou seja, de forma bem simplificada, todos os pacientes que são sintomáticos respiratórios já devem ganhar pelo menos 5 dias de atestado para se isolar. E no 5º dia eles devem ser reavaliados até para definir se eles vão continuar com a terapia ambulatorial ou vai precisar de um internamento ou de uma unidade de terapia intensiva. Só no 5º dia a gente indica o teste. É óbvio que isso é uma recomendação. De acordo com os seus sintomas, o seu médico pode pedir o teste do Covid logo no primeiro momento. Mas a recomendação é pedir apenas no 5º dia para decidir se mantém ou não ele em isolamento social ou se ele já sai do isolamento de cara, certo? Outra coisa bastante interessante é manter sempre as medidas preventivas, como uso de máscara, evitar contato, higienização pessoal, usar álcool em gel e etc. Mas lembra, sobre as dúvidas do atestado que eu queria te esclarecer, todo sintomático respiratório ganha de cada 5 dias para ser reavaliado. Se com 5 dias ele não tem sintomas e não usa remédios, ele vai testar para coronavírus. Se der negativo, ele já retoma as suas atividades normais. Se der positivo, ele vai completar os 10 dias de isolamento para só então reestabelecer o seu convívio social. Se no 5º dia ele ainda tiver sintomas, você é obrigado a manter este indivíduo afastado da sociedade por pelo menos mais 5 dias, sabendo que no 7º dia vai reavaliar e de acordo com a presença ou a ausência dos sintomas, com a terapia ou não instituída, você vai liberar ele. O teste para coronavírus, ele é indicado, mas mesmo se você não tiver o teste, 10 dias é o período de isolamento estipulado pela CESA. Então, para que você não tenha dúvidas, saiba, você tem direito a 5 dias, se o seu médico decidir que você é um sintomático respiratório, e esses 5 dias pode ser ampliado para 10, se você complicar ou se você não evoluir de forma satisfatória. Depois de toda essa descomplicação, ficou fácil, ficou didático para você entender quantos dias você precisa se isolar em determinada doença. É até legal e bacana que você pode dialogar com o seu médico. Muitas vezes até ele não sabe direito quantos dias precisa dar e agora com essa recomendação ele vai saber que tem que lhe dar um determinado número de dias e você vai ter que cumprir esses dias. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha a informação e até o próximo tema.